Olá, pessoal! Esse capítulo 7 é do livro de produções de texto. A Pro já vai deixar explicado sobre notícia, tá? Que assim você fica apto a responder os exercícios sobre notícia. E do último capítulo, que é artigo de opinião, nós, com a aula que nós fizemos para o outro livro, também a respeito de artigo de opinião, você vai conseguir responder as questões, certo? Eu envio todo o material de correção para vocês, ok? Então, vamos lá. A notícia, só para vocês se contextualizarem, né? Ela sempre foi apresentada no jornal, né? A sua maneira mais tradicional de ser divulgada. Mas também existem as divulgações televisivas, né? Que são os jornais de televisão. O surgimento do jornal. O interesse humano pela divulgação de acontecimentos sociais não é recente. Já no Império Romano, por exemplo, havia uma espécie de boletim que informava a população sobre as batalhas, os jogos, as cerimônias religiosas, entre outros eventos. E esse tipo de boletim mural, ele esteve presente em muitas civilizações antigas, como no Egito e na Grécia, certo? No entanto, foi Johannes Gutenberg, 1398-1468, ou seja, século XIV e XV, o grande inventor dos tipos móveis, como as letras, os símbolos, cuja combinação forma as palavras ou outros caracteres de um texto, que possibilitou o surgimento dos primeiros jornais impressos, né? Então ele criou tipo a máquina de gráfica, né, para poder estar fazendo esses jornais de forma impressa para ser distribuído para a população. Mas apenas na Revolução Francesa, já no século XVIII, é que o jornal começou a ficar parecido com o que nós conhecemos hoje. No Brasil, até 1808, toda e qualquer publicação, divulgação, como livros, jornais, panfletos, entre outros impressos, era proibida, pois a corte portuguesa queria ter o controle sobre o que as pessoas pensavam. O primeiro jornal publicado foi a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, nesse ano mesmo, quando o D. João VI chegou ao país e criou a imprensa régia. Na Gazeta eram publicados somente documentos oficiais e notícias sobre a realeza europeia, em paralelo com a Gazeta que o jornalista Hipólito José da Costa lançou o Correio Brasiliense, também um dos primeiros jornais aqui do Brasil. Impresso em Londres e trazido para o Brasil de forma clandestina, esse jornal tinha o principal objetivo de expor os equívocos administrativos do país. Até o século XIX, a imprensa brasileira não tinha um caráter noticiário como ocorre atualmente, mas sim um caráter de defesa de ideais ou de ideias políticas, econômicas e filosóficas. Nos dias de hoje, as notícias e outros gêneros jornalísticos, né, como a revista, os jornais televisivos, como a Pro falou, podem ser veiculados em jornais impressos, digitais, radiofônicos e televisivos, certo? Nós temos hoje uma gama de variedades onde essa notícia pode ser mostrada aos telespectadores, ok? Então, olha, vocês já têm condições de responderem a partir daqui, ó, página 138, tá? Até o final da unidade, tá? Deixa eu mostrar só uma coisinha aqui. Tá. Ó, que é um resumão, né, de como acontece a notícia, quais as principais partes da notícia, certo? Ó, que tá nessa página aqui, o blog, os exemplos, os anúncios, certo? São tudo temas que nós já vimos dentro do outro livro do Trilhas, certo? E aqui, para finalizar, a gente tem um roteiro, né, sobre, ó, página 144, peraí, que eu vou mostrar para vocês o resumão, né, sobre as obras, né, sobre o telejornal, ok? Aqui, ó. 144 é a página, que é tipo um resumão, né? Como a gente tem lá no final de cada capítulo, a gente tem aqui neste
nessa pontuação aqui, ó, tá? Um esqueminha a respeito da notícia. Principal objetivo: informar ao leitor sobre os acontecimentos atuais. O público-alvo todo e qualquer público que quiser saber, conhecer uma notícia. E as características são a manchete, que é o título da notícia, a linha fina, que é uma pequena explicação sobre a manchete, o lead, que são respondidas as primeiras questões no primeiro parágrafo, como quando, onde, por quê, quais as pessoas envolvidas, e depois o corpo da notícia, que seria a notícia em si, ok? A notícia voltada para vocês, certo? Então, agora sim, vocês têm condições, tá, de responderem todas essas páginas que eu enviarei para vocês as correções, tá bom? Para que vocês possam fazer aí uma visualização do que vocês escreveram e do que tem que ser resposta, tá? O 8, capítulo 8 também, que vai falar sobre o texto de opinião, que foi o que a Pro falou a respeito do livro do Trilhas, que também tem essa explicação. Vocês podem completar o livro até o seu final, certo? Que eu enviarei para vocês as correções para que vocês façam aí durante o tempo necessário e que compreendam cada espaço, cada notícia, cada artigo que está explicadinho aqui para vocês, tá bom? Então, olha, até essa página vocês terão condições de fazer. Não conseguiremos corrigir efetivamente durante as aulas, mas a Pro vai enviar para vocês as respostas via Classroom, ok? Então, até lá e obrigada.